Olá, eu sou a professora Elizabeth e a nossa unidade de hoje vai tratar sobre arqueologia e a pré-história do homem. Os nossos temas de hoje serão a arqueologia e seus campos de estudo, os resquícios da presença do homem, principais sítios arqueológicos e a intervenção da arqueologia no meio. Tendo em vista que a arqueologia teve diferentes origens e várias áreas de especialização, nem sempre o homem ou a origem do homem foi a preocupação principal. Os autores costumam distinguir pelo menos duas origens diferentes para a arqueologia: uma escola dos Estados Unidos e a escola europeia. Cada uma dessas escolas vai ter os seus próprios temas e objetos de pesquisa. Os norte-americanos vão ter como tema e objeto de pesquisa a civilização ocidental e a euro-americana. Para as outras culturas, o objeto vai ser objeto de estudo para antropólogos e não mais para historiadores. Dentro da área da antropologia, a arqueologia vai ser responsável para estudar os vestígios dos índios mortos. A antropologia vai abarcar, além da arqueologia, a etnografia. Na escola europeia, sempre desde o princípio, a arqueologia se preocupou em estudar as civilizações chamadas clássicas, a civilização grega e a civilização romana. Por conta dessa linha de estudo, dessas civilizações e das pesquisas que eram realizadas, sobretudo as áreas da Bíblia, do Egito e da Mesopotâmia, sempre ganharam destaque nos estudos arqueológicos. Todas elas foram influenciadas pelos impactos das obras de Charles Darwin. Uma vez que, publicado o livro A Origem das Espécies, se começava a questionar a origem do homem que estava na Bíblia. Os homens haviam existido ou possivelmente já habitavam a Terra em períodos, em épocas muito mais remotas, muito mais antigas do que aquelas registradas nos textos bíblicos. Os resquícios da presença humana são os elementos que nos ajudam a verificar quais locais, quais lugares que o homem ocupou na antiguidade. Os artefatos são os principais elementos para realizar esse estudo. Eles são, ao mesmo tempo, indicativos, eles dão para nós a noção de onde esses homens estavam e mediadores da presença e das relações sociais desses homens, uma vez que os artefatos são objetos que mostram como as relações em sociedade se davam em determinados períodos. Os vestígios da presença humana, eles podem ser líticos, que são as pedras que são encontradas em grandes quantidades, são encontradas também em diferentes formas e podem comprovar a presença ou não do homem. Esses objetos de pedra são aqueles que duram mais, por isso a quantidade que é encontrada. Objetos feitos de cerâmica demonstram a capacidade do homem em cozer o barro. Essas técnicas para alcançar a cerâmica, seja ela decorada ou não, existiu em diferentes épocas e diferentes técnicas foram utilizadas. As pinturas rupestres mostram um pouco como que o homem na pré-história se relacionava. As imagens que são encontradas, sobretudo em cavernas, fazem a gente ter uma ideia um pouco de como eram as relações, como eram as caças, que tipo de animais existiam naquelas regiões. Também ossos de animais, partes ou esqueletos completos de seres humanos e outros objetos de pequenas dimensões são fundamentais para o estudo da arqueologia e para a verificação da presença ou não de humanos. Até mesmo a coloração do solo pode indicar se havia um ou outro elemento químico naquela região. As pinturas rupestres, essa é uma das imagens mais famosas. Um sítio arqueológico, que é o sítio de Delfos, que mostram alguns resquícios, sobretudo de pedras que são encontrados em maior quantidade. Esses
Esses resquícios todos, eles são encontrados nos locais que são chamados de sítios arqueológicos. Esses sítios são os locais onde os pesquisadores encontram restos de presença humana na região. A principal técnica de trabalho para a descoberta de um sítio arqueológico é a escavação. Uma vez descoberto um sinal de que ali existiu ou tem uma possibilidade de existência da presença humana, são feitas escavações para descobrir os patamares. Essas escavações, elas ajudam a verificar se houve apenas uma ocupação ou se houveram ocupações anteriores. O sítio de Pompeia é um dos mais pesquisados até hoje. Pompeia foi uma cidade que em 79 depois de Cristo acabou sendo escondida, né, sendo completamente encoberta pelas lavas da erupção do vulcão Vesúvio. A sua descoberta proporcionou uma série de avanços no estudo arqueológico e até hoje ainda é um sítio pesquisado. A Pedra da Roseta no Egito foi uma descoberta no ano de 1799, portanto no século XVIII, por soldados de Napoleão. A sua descoberta ela vai ser fundamental para decifrar a escrita egípcia. Com a ajuda da Pedra da Roseta, dos hieróglifos que apareceram, foi possível descobrir o que as outras inscrições em outros locais, em outras construções egípcias queriam dizer. Também uma outra descoberta de um grande sítio, num sítio arqueológico famoso, é a tumba de Tutancâmon. Ele vai ser considerado uma das maiores descobertas arqueológicas do mundo, uma vez que a tumba foi encontrada praticamente intacta. A tumba do faraó, jovem faraó, que morreu por volta de 25 anos no máximo, foi encontrada por Carter, um dos mais conhecidos e famosos arqueólogos do Egito, e tudo que havia sido sepultado com ele também foi encontrado. Então, essa descoberta mostrou um pouco de como eram as cerimônias e os sepultamentos no Antigo Egito. Também as ruínas encontradas em 1911 vão revelar ao mundo a cidade perdida dos Incas, né? Machu Picchu vai ser considerada, por sua importância e pela singularidade das suas construções, como um patrimônio histórico da humanidade. A grande quantidade de artefatos líticos é um dos motivos pelos quais a cidade acabou sendo preservada até os dias atuais. A arqueologia na área bíblica, ela tem uma série de descobertas, entretanto, nunca nada com muito destaque, diferente do que vai acontecer com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto na Judéia. Um camponês encontrou numa caverna algumas ânforas com papiros enrolados. Pouco tempo depois, esses papiros vão ser considerados uma das maiores descobertas da arqueologia bíblica, tendo em vista que eram fragmentos de textos referentes ao Antigo Testamento. Então, as descobertas na arqueologia, elas não só são na área histórica, mas também podem acontecer nas outras áreas, como é o caso dos manuscritos do Mar Morto, que é da área bíblica. A principal descoberta da arqueologia brasileira vai ser a descoberta de um crânio humano em Lagoa Santa. Lagoa Santa é um sítio arqueológico, um dos mais importantes do Brasil, e a descoberta do crânio vai possibilitar a reconstrução daquele que teria sido o primeiro habitante do Brasil. No caso, ela vai ser uma mulher e vai ganhar o nome de Luzia. Na atualidade, além desses sítios já conhecidos, também foram encontradas descobertas da arqueologia na Turquia, na China, na Somália, no Afeganistão. Os sítios arqueológicos, eles funcionam como verdadeiros museus a céu aberto. Daí a interferência que eles têm no meio, porque tanto as pessoas que trabalham como as pessoas que visitam acabam criando impacto na região. A contribuição da arqueologia para uma formação nacional é muitas vezes usada com fins políticos.
O nosso passado vai dizer quem nós somos e o que nós temos que fazer no futuro. Um achado arqueológico pode ser usado como instrumento de manipulação. Em algumas regiões do mundo, até hoje, o passado comum, determinados achados, determinadas questões são usadas como fator de identidade nacional. Muitas vezes como dominação e ideologia política também. Daí, a arqueologia ser uma área que impactua não só as questões históricas de pesquisa e estudo, mas também as dimensões política, econômica, social e acadêmica. Então, nós terminamos hoje a nossa videoaula. Eu espero que vocês continuem pesquisando e estudando a respeito da arqueologia e das origens do homem. Consultem o material didático disponível, façam as atividades e realizem as pesquisas propostas. Até mais e bons estudos!